Imagine um hospital onde a rotina frenética e corredores iluminados são interrompidos por uma pequena queda de energia. De repente, tudo se apaga e, em um silêncio estranho, toma conta. Mas, quando a luz retorna, algo inesquecível acontece. Uma atmosfera sombria e cheia de mistérios se instala, como se o hospital escondesse segredos do outro mundo. O que realmente aconteceu naquele momento? Prepare-se para descobrir, através desse relato assustador, que vai fazer você questionar o que é real e o que é sobrenatural. Na época desse relato, eu tinha 32 anos de idade. Me chamo Joana e já atuava como enfermeira. Sempre gostei de trabalhar durante a noite. Era muito mais tranquilo. Na maioria das vezes, é claro, pois de vez em quando havia uma emergência. Normalmente, pessoas acidentadas de carro ou algum morador de rua. Como eu trabalhava no hospital público, aprendi a lidar com todo tipo de gente. Venho de uma família de pessoas simples. Moro em um bairro na zona leste de São Paulo, então nunca tive problemas em lidar com pessoas carentes e moradores de rua. Na verdade, já conheci muitas pessoas incríveis e de grande coração nesse meio. Enfim, eu estava em meu turno, que se iniciava às 21 horas e seguia durante a madrugada. Lembro que era inverno, mas não estava frio na cidade de São Paulo. Fui seguindo os meus afazeres normais, ver pacientes internados, arrumar alguns medicamentos em hospitais municipais. A gente acaba fazendo um pouco de tudo para ajudar os colegas. Eram por volta das 23 horas da noite. Tudo estava correndo bem. Porém, eu jamais imaginaria que naquela madrugada, tudo o que eu acreditava seria jogado pela janela. Eu viveria numa situação completamente inexplicável. Olha que minha família é religiosa. Eu também era, pelo menos até começar a trabalhar na área da saúde. Vi tanto sofrimento, dor e tristeza, onde as preces desesperadas das pessoas não ajudavam em nada. Então, acabei me tornando mais cética. Não que eu tenha perdido totalmente a fé, mas percebi que talvez essa força superior não esteja tão perto de nós. Então parei de pensar nisso e passei a focar em ajudar o próximo, o máximo que eu pudesse, por mim mesma. Enfim, naquela noite, após umas 2 horas de plantão, resolvi tirar uns minutos para tomar um café e conversar um pouco com uma colega. O nome dela é Renata, também enfermeira. Sentamos em uma salinha de descanso e começamos a bater papo, quando do nada fomos surpreendidas por uma queda de energia. Na hora, Renata se assustou e deu um grito. Tentei acalmá-la, pois ela parecia muito nervosa. Depois de uns 10 segundos, a luz de emergência acendeu. Era daquelas avermelhadas e fracas, mas dava para ver melhor ao redor. Foi então que virei para o lado e percebi que a porta da salinha estava aberta e a Renata não estava mais ali do meu lado. Me levantei e fui até a porta, achando que ela estava brincando comigo. Olhei de canto de olho, mas não havia ninguém no corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca de emergência. Até pensei que ela poderia ter ido ao banheiro, já que tinha ficado bem nervosa. Resolvi sair da sala. Fui calmamente pelo corredor, indo em direção ao banheiro, que ficava uns 10 metros de onde eu estava. Até que, aquele momento, estava bem tranquila. Não era a primeira vez que havia tido uma queda de luz. O gerador era acionado sempre para manter os equipamentos funcionando, mas as luzes ficavam daquele jeito. Cheguei ao banheiro, fui entrando e chamando pelo nome de Renata, mas eu não tive resposta e fui até o espelho, lavei o rosto, pois já estava começando a sentir sono. Então ouvi um barulho vindo de uma das cabines atrás de mim. Confesso que nessa hora eu senti um gelo na espinha, olhei para trás
e comecei a ouvir um ruído. Na verdade, era mais como um murmúrio. Fui até a frente da cabine e perguntei se era minha amiga Renata, mas nada de resposta. Aquele som continuava, era quase como um choro bem baixinho. Em dado momento, até pensei que poderia ser algum paciente internado que havia saído do quarto. Continuei chamando, mas nada de resposta. Resolvi então pegar o meu celular e acender a lanterna para enxergar melhor. Foi aí que decidi me abaixar e olhar por debaixo da porta da cabine. Foi nesse momento que eu entrei em choque. Assim que me abaixei, iluminando a parte de baixo da porta, o som parou por completo. Foi aí que eu percebi que não havia ninguém lá dentro. Quase caí no chão, pois tamanho foi o susto. Eu me virei e saí correndo para fora do banheiro. Eu não estava entendendo nada. Fui andando pelo corredor indo em direção à recepção, tentando achar a Renata. Foi quando eu percebi que havia algo muito estranho. O hospital estava vazio. Não havia ninguém. Eu entrei em choque. Até achei que poderia ter acontecido algum acidente e assim evacuaram o prédio. Corri até a sala e vi que a rua também estava sem luz. Não tive coragem de sair. Continuei tentando encontrar alguém lá dentro do hospital. Fui até a sala onde ficava o segurança e não havia ninguém. Fui até o refeitório também. Não tinha ninguém. Aquela situação estava cada vez pior, mais estranha e assustadora. Era como se eu estivesse em um outro lugar, mesmo reconhecendo tudo ao meu redor. Não parecia ser o mesmo hospital. Eu comecei a abrir os quartos dos internados na ala 12 e, para o meu total espanto, todos estavam vazios. As camas estavam arrumadas e limpas. Nada daquilo fazia sentido. E se por acaso tivesse havido um acidente, uma evacuação, haveria bagunça, barulho e com certeza ainda haveriam bombeiros e policiais. Mas em vez disso, havia um completo silêncio, mergulhado nas trevas, apenas com aquela maldita luz avermelhada de emergência. Entrei em desespero. Comecei a correr e a gritar pelo corredor, chamando por qualquer pessoa. Eu estava apavorada. Cheguei a pensar por um momento que eu havia morrido, na minha cabeça confusa. Não havia uma outra explicação para aquela situação. Então, resolvi sentar um pouco para recuperar o ar. Tentando pensar mais calmamente, foi então que novamente eu pude ouvir aquele murmúrio baixo, como um choro vindo de uma sala que estava com a porta fechada, a alguns metros de onde eu estava sentada. Rapidamente, apontei a lanterna para a porta e iluminei. O som continuava, como se estivesse me chamando. Eu não sei porquê, mas em vez de me levantar e sair correndo daquele lugar, continuei seguindo em direção àquela porta. Acho que naquele momento tudo o que eu queria era encontrar alguém e tentar entender o que estava acontecendo. Quando cheguei à porta e segurei a maçaneta, novamente tudo silenciou. Abri devagar, iluminando com a lanterna do celular. Foi então que vi a figura parada ao lado da mesa do escritório. Não tinha a forma física de um homem, mas não dava para ver suas feições, pois era completamente escuro. Sequer deu para ver o que vestia, mesmo iluminado pela lanterna. Assim que abri a porta o suficiente, aquela coisa se virou rapidamente na minha direção e deu um grito grave, sinistro, e disse algumas palavras. Eu nunca me esqueci das suas palavras. Ele disse que aquele não era o meu lugar. Gritei, deixei o celular cair no chão e saí correndo desesperada, sem rumo. Aquilo foi demais para mim. Eu não sabia o que fazer até que vi novamente o corredor onde ficava a salinha que eu estava antes das luzes se apagarem. Nesse exato momento, eu vi uma movimentação na porta da salinha e percebi rapidamente que era Renata.
entrando correndo. Chamei pelo seu nome. Corri até a porta, mas um pouco antes de ficar de frente, parei e fiquei atenta a cada som. Meu pavor era dar de cara com aquela coisa que eu havia visto. Fui me aproximando devagar e em uma voz baixa chamei novamente por Renata, sendo que dessa vez ela me respondeu com uma voz bem baixinha, dizendo que estava lá dentro. Quando eu entrei na salinha, Renata estava sentada na mesma cadeira que antes, olhando com os olhos arregalados para a frente. Não havia nada lá, apenas a parede. Me aproximei e tentei chamar sua atenção, mas ela parecia estar em transe. Então comecei a gritar e chorar chamando por ela, mas nada adiantava. Foi terrível aquela situação, pois ela parecia estar em um estado catatônico. Me sentei na cadeira ao lado dela e cobri o rosto desesperada, sem saber mais o que fazer. Quando eu levantei a cabeça e vi bem em frente ao meu rosto aquele vulto escuro me encarando. Naquele momento, eu vi seus olhos amarelados. Ele deu um grito ensurdecedor e disse para eu ir embora, pois aquele não era o meu lugar. Na mesma hora, não aguentei. Senti o meu corpo fraquejar, as minhas forças se esvaindo e caí no chão, desmaiada. Não sei quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada eu senti um clarão. Aos poucos fui abrindo os olhos. Pude ver a Renata e mais um colega ao meu lado, desesperados. Eles estavam tentando me despertar. Fui recobrando a consciência e percebi que eu estava na salinha, deitada no chão. As luzes estavam normais. Seja lá onde eu estava antes, finalmente eu havia retornado. Eles me levaram e me colocaram em uma maca, mas eu me sentia bem. Então sentei e perguntei o que havia acontecido. Fiquei travada com tudo o que me contaram, com os olhos arregalados, olhando para o nada. Depois de alguns minutos, eu comecei a ter espasmos ali no chão. Foi então que ela chamou por ajuda, pois pensou que eu havia tido um ataque epilético. Fiquei espantada ao ouvir isso e perguntei quanto tempo aquilo havia durado. Ela disse que foram menos de 10 minutos. Isso era impossível. Eu andei pelos corredores escuros por quase 1 hora. Foi aí que eu resolvi não contar nada. Isso é, apenas que provavelmente a minha pressão havia baixado porque estava sem comer. Fiquei na minha alguns dias. Depois, contei tudo para a Renata, mas ela não acreditou em mim. Disse que poderia ter sido um sonho enquanto estava desmaiada. Mas eu sei o que houve, e o que eu senti não poderia ser apenas um pesadelo. Enfim, esse é o meu relato, algo inexplicável que eu vivenciei. Depois de um tempo, vi algumas histórias sobre um tal de Sete Além, que seria uma realidade igual à nossa, só que distorcida e sombria. Não sei se tem a ver, mas talvez seja a explicação mais próxima do que eu vivenciei naquele turno da noite. A minha fé foi restaurada depois daquela noite. Nunca fui muito à igreja, mas acho que agora eu estou em paz com a minha fé. Seria impossível continuar cética depois daquela noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!